Mateus, capítulo 7, verso 24 ao verso 27, é a conclusão que o Senhor Jesus faz no seu sermão no monte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Sermão do Monte amplia o nosso entendimento a respeito da nossa caminhada com o Senhor, da nossa vida cristã, nos mostrando que essa caminhada ela não pode ser hipócrita, ela não pode ser fruto de uma atuação religiosa para mascarar a desobediência que nós temos ou que podemos ter no coração. Hoje, parte dos alunos da Escola Dominical tiveram o privilégio de ir ao Museu de Arqueologia Bíblica e outros poderão, depois nós iremos programar para que possam ir também. E lá eles puderam ver as máscaras que os romanos utilizavam na época do Senhor Jesus, que era para mascarar, como um baile de máscara, um teatro, para tampar o rosto. Quando o Senhor Jesus fala de hipocrisia, imagino eu, por conta do contexto romano em que ele estava, e ali havia gentios também ouvindo o Senhor Jesus, essa imagem em mente para falar sobre a hipocrisia. O que esse sermão, na verdade, faz é destruir qualquer máscara religiosa. Não há como prevalecer diante da mensagem desse sermão do Senhor Jesus e continuar achando que é alguém realmente sincero e que pode viver na hipocrisia diante desta mensagem tão confrontadora. Quando nós ouvimos esta mensagem, o que deve ter em nosso coração é como Daniel disse, o corado da vergonha. A nós pertence o corado da vergonha, mas ao Senhor pertence a justiça e a misericórdia. Nós aprendemos com essa série de mensagens que não importa o quanto eu faça na igreja, não importa os cargos que eu tenha na igreja, o que realmente importa é se as ações que eu faço, realizo, são precedidas por um coração bem-aventurado, por um coração humilhado diante de Deus, por um coração que chora por causa dos seus pecados cometidos contra Deus, de um coração que tenha sede e fome de justiça, de um coração que busca a pureza, a santificação através da palavra, de um coração que busca ser misericordioso e busca ser pacificador, de um coração que busca suportar em Cristo, pela graça, as opressões, as aflições, as lutas para continuar servindo ao Senhor. Nessa última mensagem que eu apresentei domingo passado, eu falei sobre o verso 24 e 25, sobre esse fundamento daquele que ouve o Sermão do Monte e coloca em prática e como ele é comparado ao homem que constrói sobre a rocha. Esses dois fundamentos é o nosso tema, fundamento sobre a rocha e fundamento sobre a areia. E hoje eu quero falar sobre essa edificação, esse fundamento sobre a areia, que o Senhor Jesus fala no verso 26 e 27. Ele diz no verso 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Quando nós olhamos a linguagem que o Senhor Jesus faz aqui no final do Sermão do Monte, não é diferente da linguagem que ele vem usando em todo o sermão,
que é usando, às vezes citando de forma direta o Antigo Testamento, às vezes de forma indireta, às vezes apresentando o mesmo ensino que se encontra em outras partes do Antigo Testamento. Se nós compararmos, por exemplo, esse texto aqui com o Salmo de número 1, nós encontramos muita semelhança no que o Senhor Jesus está dizendo com o que o Salmo de número 1 diz. Por exemplo, quando nós olhamos para o Salmo de número 1, nós encontramos lá no verso 2 que o homem bem-aventurado, aquele que não anda no conselho dos ímpios e tal, que não se assenta na roda dos escarnecedores, lá no verso 2 diz que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse meditar na lei do Senhor, desse bem-aventurado, é obedecer às instruções do Senhor. Ele não anda conforme as orientações dos ímpios, ele não anda conforme o conselho dos pecadores, ele não anda conforme o mundo quer que ele ande, mas ele anda conforme a lei do Senhor. Quando olhamos em Mateus, Jesus fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Veja, o homem insensato, em Mateus 7, é aquele que ouve e aquele que ouve e coloca em prática. Exatamente como o homem bem-aventurado do Salmo de número 1. O Salmo de número 1, no verso 3, diz que o homem bem-aventurado que medita na lei do Senhor de dia e de noite, é comparado, ele faz uma comparação, que é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja, a folhagem dele não murcha, ele dá fruto, mesmo em meio ao deserto, mas ele está junto às águas, ele resiste às intempéries do clima, das dificuldades daquela região, e ele dá bons frutos, ele dá folhagem, ele dá frutos. Jesus diz que o homem que ouve a sua palavra e as pratica é comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha e suportou as dificuldades e as lutas. Por quê? Porque está construído sobre a rocha. Lá no Salmo 1, verso 4, diz que os ímpios não são assim. Os ímpios não são como o homem justo, o homem bem-aventurado, plantado como a árvore junto à corrente de águas. O ímpio, diz o salmista, é como a palha que o vento dispersa. Eu imagino que o salmista, quando disse que o ímpio é como a palha que o vento dispersa, talvez seja comparando ao joio. Quando você pega o trigo e o joio, eles parecem ser a mesma planta, da mesma espécie. Mas quando você amassa e aí pressiona bem, o trigo fica só semente. Mas o joio, quando você faz assim, não tem semente, fica só a palha. E o vento dispersa. O ímpio não tem semente. E aí Jesus diz que, o verso 27, que o ímpio, aquele que ouve e não pratica, ele é como alguém que constrói sobre areia e não tem sustentação. E cai, e grande é a sua ruína. No Salmo 1, verso 6, diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Em Mateus, Jesus diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. O justo não cai. E não cai por quê? Porque ele está sobre a rocha. Veja, não são as mesmas palavras, obviamente, mas o ensino é o mesmo. O Senhor Jesus está mostrando exatamente esta ideia de que já existe no Antigo Testamento entre a vida do justo e a vida do ímpio. Se você olhar nos versos anteriores, você verá que Jesus utilizou a ideia da árvore boa e da árvore má. E a árvore boa é usada no Salmo 1. Mas voltando aqui ao nosso texto em Mateus 7, nós vemos então que há uma identidade aqui do homem insensato. No verso 26, ele diz que: e todo aquele que ouve estas minhas palavras. Aqui eu quero trazer uma tradução bem literal que está lá no texto de Mateus. Essa parte, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, literalmente ficaria assim: e todo que ouve de mim as palavras. Essa seria a tradução totalmente literal do que está aqui no texto. O que isso muda?
Isso mostra que estas palavras que aqui são rejeitadas pelo insensato, elas procedem de Jesus. E a pergunta é: quem é Jesus? Jesus é o ungido prometido do Antigo Testamento. Jesus é o Verbo de Deus que habitou entre nós. Jesus é o filho de Davi e o filho da promessa. Jesus é o profeta, rei, sacerdote prometido no Antigo Testamento. Jesus é o Deus encarnado. Então, quando ele diz: e todo aquele que ouve de mim as palavras, ele quer dizer o seguinte: todo aquele que ouve de mim essas palavras e as rejeita, está rejeitando a mim. Está me rejeitando como Deus encarnado. Está me rejeitando como Messias. Está me rejeitando como prometido. Está me rejeitando como Salvador, como Redentor. Está me rejeitando como Senhor. Não é simplesmente rejeitar o meu ensino, as minhas palavras, mas é rejeitar a mim. É rejeitar quem eu sou, é dizer que eu não tenho qualquer autoridade, é dizer que eu não sou soberano, é dizer que eu não sou Deus, é dizer que você não tem que se prostrar diante de mim e me adorar. Veja a importância que é esta fala do Senhor Jesus. Exatamente por esta razão que Jesus diz que todo aquele que ouve de mim as palavras e não as coloca em prática, é comparado a um homem insensato. A palavra insensato é alguém desprovido de sabedoria. Não é esperto, não é inteligente. Porque, veja, é inteligente não desprezar Jesus? É inteligente desprezar o seu ensino? É inteligente desprezar os seus mandamentos? É inteligente rejeitá-lo? É somente um desprovido de inteligência e de sabedoria pode fazer isso. É isso que Jesus está dizendo. É alguém totalmente sem bom senso, sem juízo. É um tolo quem faz isso. Exatamente como está em Provérbios 1:7 que eu citei na mensagem. A primeira parte apliquei, agora a segunda dele, onde o temor do Senhor é o princípio do saber, diz lá, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Diz lá que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quem ouve as minhas palavras e não as coloca em prática, é um louco, é um tolo, é um insensato, é alguém nécio, é alguém desprovido de raciocínio lógico. Pensa comigo, as pessoas que rejeitam a Deus declaradamente têm uma vida com lógica, com bom senso, com sabedoria, com discernimento? Não, são embrutecidas no seu próprio raciocínio. Paulo diz em Romanos 1 que se tornaram loucos em seus próprios raciocínios. A idolatria torna um homem louco, e a idolatria não é só prostrar diante de uma imagem, como a gente às vezes acha. A idolatria é do coração. Ateu é idólatra. O ateu odeia dizer que ele é religioso e idólatra, mas ele é um idólatra. Porque ele adora a humanidade, ele adora a razão humana, ele adora os métodos científicos. Ele adora o seu próprio suposto conhecimento. Ele se sente um Deus. Como disse naquele filme Deus Não Está Morto, o primeiro, o professor lá, que é filósofo e ateu, ele diz: aqui dentro desta sala da universidade, eu sou Deus. É exatamente isso, eu sou Deus. Mas Richard Dawkins disse, que é um ateu declarado e influente, disse que ele ateu disse que se pegar os ateus e colocar todos juntos é igual colocar um monte de gato dentro de um saco e fechar. Eles não se suportam, porque cada um quer ser mais Deus do que o outro. O que Jesus está dizendo, então eu usei o exemplo dos ateus para dizer que mesmo aqueles desprovidos de religiosidade são idólatras e são loucos em seus próprios raciocínios. Então imagina os demais. E o Senhor Jesus então fala, ao dizer insensato, ele usa essa expressão mais uma vez, lá em Mateus 23, verso 17.
ao falar dos escribas e fariseus, que também está falando aqui nesse Sermão do Monte, ele diz insensatos, insensatos aí, a mesma palavra usada em Mateus 7. Insensatos, ele diz, e cegos. Pois qual é maior, ouro ou o santuário que santificou? Aqui ele está condenando a hipocrisia deles, que eles condenavam quem jurava pelo ouro do santuário. E ele diz, qual é maior, o santuário ou o ouro, o santuário que santifica o ouro? O que Jesus está condenando é a hipocrisia deles aqui, Mateus 23, mas eu quero destacar que os chama de insensatos, é tolo, é a mesma palavra, e cegos. A pessoa que ouve a palavra de Deus e não as coloca em prática, é uma pessoa cega. Ela não consegue ver o óbvio, ela não consegue enxergar a verdade. Mas pensa comigo, nesse contexto do Sermão do Monte, de Mateus 23, Jesus está falando para religiosos. Está falando para pessoas que se declaram fiéis a Deus. Os fariseus se achavam fiéis, os escribas se achavam fiéis, mas Jesus os condena constantemente dizendo que são hipócritas, que são tolos, que são cegos, que são sepulcros caiados. E aí quando nós olhamos para essa ideia que Jesus mostra, denuncia aqui a respeito dos fariseus, que criavam leis. Os fariseus, na sua hipocrisia, criavam leis que Deus não havia criado para ser cumpridas e exigir que os outros cumprissem. Eles condenavam os outros o tempo todo, apontavam o dedo o tempo todo. Lembra lá daquela parábola do publicano lá e do fariseu? Ele dizendo que obrigado o Senhor porque eu não sou homem como esse aqui. Eu jejum, eu dizimo. Eles então se vangloriavam das suas ações. Eles gostavam de ser aplaudidos pelos homens. Então, isso quer nos mostrar que, trazendo na prática, quando um membro da igreja começa a condenar os outros com o seu dedo em riste, dizendo que esse é crente, esse não é crente, com base no que ele acha que é ser crente, com base naquilo que ele diz que é correto, e não tem nenhum fundamento na Bíblia, essa pessoa se comporta exatamente como os insensatos que Jesus está condenando. Quando um membro da igreja começa a estabelecer a escritura não conforme a palavra de Deus, ele começa a agir exatamente como insensato. Quando um membro começa a ficar chateadinho porque não foi aplaudido na igreja pelo que fez, e busca elogiar os homens, se comporta exatamente como um insensato que Jesus aqui está dizendo. Veja como todos nós, como já foi dito em um dos encontros nos lares, revendo o sermão, que há um fariseu em todos nós. Todos nós temos síndrome de fariseu. É o velho homem. Só que alguns podem ser totalmente fariseu. É o falso crente. Todos nós temos o velho homem, que é o fariseu. Mas nós temos o novo homem em Cristo, que luta. Mas pode ter pseudos cristãos, e tem, que são completamente fariseus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Esse tolo que Jesus fala, que é o completo fariseu, é aquele que ouve, mas não coloca em prática. Nós temos uma certa influência do catolicismo romano na nossa teologia. Aquela ideia de você ir para a igreja, no caso católico, ele vai para a igreja, para a missa, e ele cumpre lá a sua obrigação no domingo, ele faz lá suas rezas, ele participa lá da liturgia, faz todas as coisas, e aí ele diz o quê? Eu cumpri minha obrigação, agora eu vou viver minha vida. Está tudo resolvido. Essa semana eu já paguei os meus pecados, já está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. E muitos evangélicos têm a mesma síndrome, a mesma influência, porque ele acha, pelo fato de vir à igreja, participar do culto, da escola dominical, de participar de trabalhos da igreja, de ter cargo na igreja, e assim por diante, está resolvido o problema dele. Não importa quem ele é na segunda-feira, não importa quem ele é em casa, não importa quem ele é na família, no casamento, não importa como ele é na vizinhança, não importa como ele é no trabalho, na universidade, na escola, não importa, porque ele já veio à igreja, ele já cantou, ele já pregou, ele já ensinou, ele já ouviu, então está resolvido os meus problemas com Deus, não é assim? E muitos pensam. É esse homem insensato que Jesus está condenando, dizendo que ele ouve e não pratica. E Jesus diz, não é assim.
Antes de fazer qualquer coisa, você precisa obedecer o que Jesus fala no seu Sermão do Monte. Quando Jesus fala no Sermão do Monte, Jesus nunca esteve, põe isso na sua cabeça, em nome dele. Jesus não está em busca de simpatizantes, de admiradores, de fã-clube, de religiosos. E ele nunca foi e nunca será, porque ele é perfeito, politicamente correto. O que Jesus quer não são simpatizantes, aplauda Jesus, como alguns fazem, ele não quer aplausos, ele não quer admiradores, ele não quer adoração movida pela emoção e pelo sentimentalismo. Senhor Jesus, eu te amo. Lembra dos falsos pregadores aqui? Senhor, Senhor, eles totalmente emocionados ali. Ele não quer nada disso. O que ele quer é uma coisa só: obediência. Obediência. Fazer a vontade do Pai como ele próprio fez. E ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E nós o imitamos, e é isso que ele quer que façamos, que nós o adoremos e obedeçamos a ele. Sejamos fiéis a ele, servos fiéis. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, há um episódio que nos faz entender esta mensagem de Jesus, que é com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, o Senhor faz uma denúncia em relação à hipocrisia de Judá, daqueles que ouviam a sua pregação. Lá em Ezequiel 33, verso 31 a 32 diz, aqui é Deus falando, tá, para Ezequiel. Deus diz assim: eles vêm a ti, Ezequiel, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. Ezequiel, eles vêm, se assentam diante de você como se fosse meu povo. Deus está ironizando aqui, mas eles não são meu povo, não é meu povo, mas eles acham que é meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Olha o que Jesus falou, não é a mesma coisa? Ezequiel, eles ouvem a sua pregação, eles não colocam em prática. E o Senhor diz, pois com a boca professam, olha só, com a boca professam que muito amor. Eles dizem que me amam. Eles dizem que amam a palavra que você prega. Mas o coração só deseja, só ambiciona lucro. Eis que tu és para ele, Deus diz, como quem canta canções de amor. Porque ouve as suas palavras, mas não as põe por obra. O que Deus diz aqui para Ezequiel: Ezequiel, eles gostam de ouvir você pregar. E eles falam que você prega muito bem. Você tem uma oratória, Ezequiel devia ter uma oratória fantástica, Deus está elogiando a oratória de Ezequiel. Você fala, eles dizem entre eles que você prega como que canções de amor, como um poeta. Você fala e eles ficam emocionados com a sua pregação. E ele diz, mas eles ouvem tudo isso, declaram amor, mas não põem em prática. Eles se assentam diante de você para te ouvir, como se fosse o povo da aliança, como se andasse comigo, em obediência, mas eles me rejeitam no coração. Não é a mesma coisa que o Senhor Jesus diz? Tiago também falando sobre isso, em Tiago 1, 22 a 24, eu citei o verso 22 do sermão passado, agora até o verso 24, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica, Tiago diz que está se enganando. E aí ele dá um exemplo, ele diz assim, como Jesus fez aqui, ele não falou isso, deu um exemplo? Aqui Tiago faz a mesma coisa, ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O espelho não é igual ao de hoje, você quase não se via direito no espelho. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece
de como era a sua aparência. O que Tiago está dizendo é que a pessoa que vai lá dentro daquele espelho, que era um espelho completamente diferente do de hoje, era uma chapa às vezes, de bronze, algo assim, que você pudesse ver o seu reflexo ali. Então, num espelho tão diferente dos atuais, você precisava contemplar com muito cuidado para se arrumar. E aí você fazer isso e ir embora, está resolvido, está penteado, está maquiado. Os homens, né? Nós vimos hoje lá no museu que os homens maquiavam também lá no Império Romano. E essa é a linguagem aqui de Tiago. Mas o fato é que ele diz que essa pessoa vai lá e olha e logo ela volta para ver de novo. Porque ela não observou direito, ela esqueceu. O que isso tem a ver com ouvir a palavra e não praticar? Tiago está dizendo o seguinte: aquele que ouve e não pratica é aquele que ouve, mas não presta atenção. Ele ouve a pregação, mas a cabeça dele está lá na lua. Vamos pegar agora, a cabeça dele está lá na televisão depois, amanhã o que ele vai fazer, aonde ele vai agora depois do culto, comer o que ele vai comer. E ele está pensando que hora vai acabar o sermão. Então aí depois ele ouve de novo a pregação, porque fica gravado, poxa, deixa eu lembrar de novo. E aí ele sempre esquece o que ele ouve. Quando você vai conversar com alguém e essa pessoa não presta atenção no que você está falando, você fica feliz? Você está falando algo sério para ela, que a envolve, que é algo que, vida ou morte, e ela está no celular, ela está olhando para as outras coisas, aí ela fala: o que mesmo você falou? Repete de novo, por favor. Isso não vai irritar você? Então imagine assim com Deus: a pessoa ouve Deus falar todo domingo, ouve Deus falar toda semana, e aí diz: Senhor, o que o senhor falou mesmo? Eu esqueci. Poxa, o senhor pode falar de novo? Aí Deus fala de novo por meio dos pregadores fiéis. E aí ele fala: mas espera aí, eu não entendi ainda. E passa 30 anos e não entendeu ainda o Evangelho. 30 anos, 20 anos, 10 anos na igreja, ouvindo Deus falar e não entendeu ainda o Evangelho. Sabe por quê? Porque não é crente. O que Jesus falou das suas ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O crente, quando ouve o Senhor, fica assim: meu Deus, eu nunca imaginei isso desse texto. Que coisa maravilhosa. Eu estou usando aqui a coisa atual, lá no museu, teve coisa lá que eu fiquei assim: poxa, eu nunca imaginei isso. Minha mente fez assim, mais ainda com aquilo lá. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei igual mulher em loja de sapato, naquele museu. Meus olhos brilhavam de ver aquilo lá. Eu queria ficar a tarde, o dia todo lá, ver um por um e pensar. Por isso que eu filmei, tirei foto, eu quero depois pensar, porque é gostoso demais você falar assim: como a palavra de Deus é maravilhosa, como amplia o nosso entendimento dela. Mas o não crente fala assim: o que você disse mesmo? Senhor, fala de novo. Fala que o teu servo ouve nada, porque nem é servo é. É isso que Jesus está dizendo, é o que Tiago fala. Mas vamos ver aqui agora o fim desse homem insensato. Olha aí o verso 26, ainda o verso 27. Diz que ele construiu, esse homem tolo, a casa sobre a areia. Veja que eu expliquei aqui que aquele constrói sobre a rocha, do rio seco, do leito seco. Já expliquei isso para vocês da mensagem anterior. Então imagine que esse homem, ele constrói uma casinha, uma cabana, uma choupana, ali na margem do rio seco, na Israel. Sabendo que pode chover em algum momento do ano e vir a enchente, encher o rio, transbordar. E ele quer logo terminar aquilo, ele não está preocupado, ele não planejou, ele não se esforça em nada, não há sacrifício de nada, ele quer uma choupana, ele quer vida boa, tranquila. Esse homem é um imediatista, ele só pensa no momento, ele não faz nada pensando em algo permanente, que possa resistir às mudanças climáticas da vida. Ele quer apenas um conforto imediato. Exatamente, não foi isso que o diabo falou para Adão e Eva lá no jardim? Que o dia que comesse da árvore seriam iluminados e seriam como Deus?
Não é exatamente a mesma coisa que o diabo tem falado pelos falsos profetas, que você aqui tem uma vida tranquila, você pode montar sua choupana na beira do rio, seco, que você pode, para que sacrifício? Não precisa de lançar fundamentos profundos na rocha, coisa nenhuma. Você tem que viver a sua vida. Deus não quer essas coisas. Deus não fica condenando as suas práticas. Isso aí é pregador fundamentalista xiita, como o reverendo Márcio. Ele é um falso profeta. Eu sou um verdadeiro profeta. Porque é assim que eu sou chamado pelos falsos profetas, como falso profeta. E eu fico tão feliz por esse elogio por parte deles, que eu fico muito alegre quando um falso profeta me chama de falso profeta. Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo. E aí, então, esses pseudos cristãos aqui, eles constroem sua casa de qualquer forma. Não sei se vocês viram, teve um vídeo aí, sinceramente não lembro os detalhes, mas creio que em São Paulo, nos lugares de morro, a gente sabe como as casas em partes de São Paulo, em lugares altos, são construídas, aquelas casas irregulares, e uma casa de 3 andares, até bonita, aparentemente, a casa, assim, você olhava ela antes da queda, uma casa bonita de 3 andares ou mais, construída num um morro bem alto, assim, dá para ver que era alto, e aí, de repente, as pessoas começaram a correr, porque estava ruindo, e pelo jeito conseguiram correr antes dela cair, e ela caiu. Aquilo desabou completamente, é uma coisa muito feia de se ver e triste, porque a gente fica triste pelas pessoas que perderam a casa, embora elas cometeram o erro de construir sem as normas da engenharia civil. Mas é assim quando se constrói a vida sem as normas da engenharia da alma. A ruína é grande. Existem normas para você viver, como existem normas para construir uma casa. Existem normas e mandamentos de Deus para edificar a sua vida. Pode parecer bonito num primeiro momento, pode parecer segura no primeiro momento, mas será grande a sua ruína, é isso que o Senhor Jesus está falando. Se você observar no texto, no verso 27, diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa. Os mesmos fenômenos que ocorreram com o homem prudente lá, que obedece à palavra, o crente verdadeiro, são os mesmos fenômenos que acontecem com o não crente. Então veja, da mesma forma que foi chuva para o crente, foi chuva para o não crente. Ventos, tempestades e rios, e mesma coisa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: problema na vida vem para crente e não crente. A diferença é que para o crente vem lutas que para o não crente não vem. Como o quê? Perseguições por causa da sua fé. É o que Jesus falou lá nas bem-aventuranças. Ser perseguido por causa da justiça, só crente verdadeiro. O não crente não vai ser perseguido pelo mundo, pelo diabo. Não vai ter, é amiguinho do mundo e do diabo, então não tem problema nenhum. Mas as lutas que vêm sobre nós, por exemplo, crente e não crente pode, de repente, ser surpreendido ao saber que tem uma doença incurável. Crente e não crente pode perder pessoas queridas da família. Ter uma morte de alguém que teve um infarto, um acidente, alguma coisa assim que estava bem, estava agora há pouco conversando com você, passou um pouco, morreu. E pode se surpreender. Crente e não crente. Uma perda econômica ao ponto de levar a uma ruína financeira pode ser o crente e não crente. Um acidente que pode nos colocar na cama para depender dos outros, independente da idade, pode acontecer com qualquer um de nós. A questão é, como não crente, que só ouve a palavra e esquece o que Deus fala, e está na igreja, lida com essas coisas? Como que ele vai tratar isso no seu coração? Sabe o que ele vai dizer, esse não crente que é religioso na igreja? Que é esse, porque esse que Jesus está falando aqui não é quem está fora da igreja, não, irmãos, presta atenção. É quem ouve as minhas palavras, está na igreja, mas não é crente. Sabe o que essa pessoa não crente, essa pseudo-cristão, vai dizer na hora do sofrimento? Vai dizer assim: por que Deus fez isso comigo? Onde está Deus nesse momento? Que vai dizer: eu fiz tantas coisas para a igreja, eu dei a minha vida pelo Senhor,
Eu o servi sempre desde a minha infância. E o Senhor me permite passar por isso. Onde está o Senhor? Não é isso? Vai blasfemar contra Deus. Como o crente verdadeiro vai dizer? Ele vai buscar na palavra a direção, não vai? Ele vai dizer o seguinte: imagina perder alguém que ele ama tanto, ou está num acidente, coisa daquelas coisas que eu já falei. Ele vai dizer: Senhor, eu estou triste, estou desanimado, mas eu sei, Senhor, pela tua palavra, que todas as coisas cooperam para o meu bem. E o bem da minha vida, Senhor, é me tornar semelhante ao teu filho, que também sofreu. E se ele sofreu, por que eu não posso sofrer e obedecer e aprender? Se o Senhor quer me ensinar através desses sofrimentos e angústias, a me tornar melhor, parecido com o teu filho, para te glorificar, eu só te peço uma coisa: me dá força. Me dá graça, Senhor, porque a minha vontade não é essa. Não é sinceridade? Senhor, minha vontade não é essa. Eu não tenho forças em mim mesmo. Eu não consigo sozinho. Eu não posso suportar isso sozinho. Mas eu sei que o Senhor vai me preservar até o fim. Eu sei, como Paulo disse, em quem tenho crido. E que o Senhor é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei, Senhor, que se com Cristo eu sofrer, com Ele eu serei glorificado. Eu sei, Senhor, que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em mim. Mas, Senhor, eu sou pó, fraco e limitado. E eu preciso da tua graça para suportar isso. Tem algum erro nessa fala? Tem algum pecado, alguma ingratidão? Tem alguma arrogância nessa fala? A insinceridade desta fala? De modo nenhum. Mas total dependência dele. É assim que o crente que ouve e pratica. Quando tudo está bem, meus irmãos, na vida, na saúde, na família, no trabalho, é muito fácil dizer que é crente. É na hora do aperto, na hora do vento, na hora da chuva, na hora da casa balançar, é que se vê quem é crente e quem não é. Quero dizer uma coisa para você, estou finalizando. Uma vez eu preguei que teologia falsa machuca, com a frase do Dr. Hermes Temaia, que eu gostei muito. A falsa pregação, as falsas promessas dos falsos pregadores, te ajudam na hora do aperto? Na hora que vier a chuva e o vento, a tempestade, essas pregações aí triunfalistas vão te ajudar? Elas vão te machucar, sabe por quê? Porque você vai falar para aquele pregador, que é o que acontece aí fora. Mas você disse que Deus não permitiria que eu passasse por isso. Ele vai dizer o seguinte, sabe? Você não teve fé. Você não teve fé. Eu sei que às vezes eu sou visto de forma errada, mas eu não me importo com isso, porque eu não estou em busca de aplauso de membro nenhum. Isso não é ser grosso, não entenda, é ser sincero. Se eu quisesse agradar você, eu não seria verdadeiro pregador, seria falso como outros são. Eu quero dizer uma coisa para você, eu sempre digo, à luz da Bíblia, você vai sofrer aqui. Eu vou sofrer. A questão é quando e como. Você acha que vai passar aqui a vida tranquila? Onde você tirou isso da Bíblia? Então não é melhor você saber da realidade. E quando ela vier, falar assim, olha, o pastor falou mesmo, era assim. Do que eu te iludir com a mentira, e você dizer, o pastor pregou falsidade para mim, olha agora eu estou passando por isso. Por que eu estou falando isso? Porque é assim que Jesus ensinou. Foi Ele que ensinou assim. E eu posso ensinar diferente do que Ele ensina?
Se eu ensinar diferente do que ele ensina, eu sou falso pregador. E você tem que me expulsar dessa igreja. Mas o que Jesus nos ensina é o contrário disso. O que isso tem a ver com aplicando para a nossa vida? Você tem ouvido pregações fiéis há muitos anos. Existem muitas coisas que precisam ser melhoradas nesta igreja, no meu ministério, na sua vida. E a gente sabe disso. Vai chegar algum momento que essa igreja vai ficar perfeita só na glória. Mas uma coisa você não pode falar. Aqui se prega a palavra. Então a responsabilidade da construção da casa não é minha e nem dos líderes dessa igreja. É sua. Eu vou prestar conta ao Senhor Jesus, como Paulo diz a 2 Timóteo, lá para Timóteo, capítulo 4, que ele pregasse a palavra, quisesse as pessoas ouvir ou não, porque ele seria julgado pelo supremo pastor, que é Jesus. Então todo pastor que teme ao Senhor deve pregar fielmente, porque vai ser julgada a sua pregação. Não foi aqui dos falsos pregadores? Mas o crente que ouve a boa pregação, ele está tendo maior responsabilidade a cada domingo, a cada semana, diante de Deus. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e o crente fala assim: o que o senhor falou mesmo? Deus está falando, Deus está falando. Como é, Senhor? Minha mente estava em outro lugar. Deus está falando, até que Ele não vai mais falar para você. Porque será grande a sua ruína. Onde você tem edificado a sua casa? Rocha ou areia? Rocha dá trabalho, não dá? Edificar sobre a rocha é difícil demais. Só pela graça. E luta que é todo dia. Você pensa, agora vai. Dá aquela melhorada, aí você dá uma declinada, e vai de novo, e vai de novo, e vai perseverando, e vai, luta difícil, é caminho estreito, é porta estreita, é luta de todo lado, é batalha interior, mas vale a pena no final. Mas sobre a areia é fácil, é uma chopana. Você ouve hoje, sair daqui você já vive o jeito que você quiser e está tudo resolvido na cabeça do que constrói sobre a areia. Mas um dia tudo será esclarecido. E o que Jesus está dizendo aqui é que vai ser um dia da grande ruína. Ruína para os falsos pregadores e ruína para os seus seguidores. Não adianta apenas nós ouvirmos a palavra de Deus, ser membro da igreja, pastor da igreja, frequentar a igreja, se nós não colocamos em prática a palavra de Deus. O grande ensino, e eu finalizo caminhando mesmo o fim da série de pregações do Sermão do Monte, o grande ensino do Sermão do Monte, ao meu ver, é que o cidadão do reino dos céus é um servo obediente que ama o seu rei e vive e morre por ele. Vou repetir o que eu resumo de tudo que eu falei desde o dia 8 de janeiro do ano passado, nesse sermão. O cidadão do reino dos céus é um servo obediente que ama o seu rei. Minhas palavras, Jesus falou. Ama o seu rei e vive e morre por ele. E aí eu concluo com o que o salmista disse no Salmo 119. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que coisa linda. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos,
consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a construir a nossa casa sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. Amém.